Ela era feliz. Tinha uma vida simples, mas plena ao lado do marido e dos filhos. Todos diziam que eram o casal perfeito. Mas um dia, como um vento que derruba tudo o que está de pé, ela descobriu uma verdade que partiu seu coração. Estava sendo traída. E pouco tempo depois foi deixada para trás. O que essa mulher viveu depois disso? Só Deus sabe. A dor da traição, a vergonha do abandono, a luta para seguir em frente. Hoje você vai ouvir a história de Helena, uma mulher que foi traída, abandonada. Mas Deus escreveu uma história que ninguém esperava. Anos depois, o homem que a deixou adoeceu gravemente. A mulher por quem ele trocou Helena não quis saber dele. E quem estendeu a mão? A mesma mulher que ele havia traído. Essa é a história de uma alma forte. De uma mulher ferida, mas não corrompida. De alguém que escolheu o perdão, quando poderia ter escolhido a vingança. Fique comigo até o final, porque essa história vai tocar profundamente o seu coração. Helena sempre foi daquelas mulheres de sorriso doce e alma firme. Cresceu em um lar simples. Aprendeu desde cedo a valorizar a família, a respeitar, a servir com amor. Ela sempre acreditou no amor. Desde muito jovem, ela sonhava com um casamento simples, mas cheio de carinho, respeito e companheirismo. E quando conheceu André, pensou ter encontrado exatamente isso. Ele era atencioso, gentil, trabalhador. Nos olhos dele, ela via o futuro que desejava construir. Uma casa modesta, filhos correndo pelo quintal, orações antes de dormir. E assim foi. Pelo menos por um tempo, casaram-se com pouco. A festa foi no quintal da casa da mãe de Helena. As cadeiras eram emprestadas. O bolo foi feito pela vizinha. E os enfeites foram improvisados. Mas nada disso importava. Helena usava um vestido simples, comprado em uma loja de segunda mão, e André mal conseguiu pagar o terno. Mas o brilho nos olhos dos dois era mais valioso que qualquer luxo. Os primeiros anos de casamento foram marcados por luta e simplicidade, mas também por muito companheirismo. Juntos enfrentaram as contas atrasadas, os móveis usados, o carro que vivia quebrando. Helena vendia doces para ajudar na renda, enquanto André trabalhava como pedreiro. Era uma rotina cansativa, mas havia leveza nos momentos que compartilhavam. Logo vieram os filhos, 3 ao todo, cada um recebido com lágrimas e gratidão. Helena dedicava-se de corpo e alma à maternidade, mesmo com dificuldades. Fazia de tudo para manter a casa cheia de amor, com comidinha simples, roupas lavadas à mão e histórias contadas antes de dormir. Todos na vizinhança admiravam aquela família. Helena era respeitada, conhecida por sua generosidade e por sempre estender a mão a quem precisava. Já André era visto como um pai presente e trabalhador. Eles frequentavam a igreja juntos aos domingos. E sempre que alguém perguntava, Helena dizia com um sorriso: "Não temos muito, mas temos paz. E isso vale mais que ouro." Mas mesmo no paraíso podem existir sombras escondidas. Com o tempo, pequenos sinais começaram a surgir. André chegava cada vez mais tarde do trabalho. Trazia cheiros estranhos na roupa. Passou a dormir virado para o lado, afastado. Mas Helena, inocente e cheia de fé, justificava tudo com o cansaço da vida dura. "Ele está trabalhando demais", dizia para si mesma, tentando afastar o medo que, aos poucos, crescia em seu peito. Ainda assim, ela continuava se doando. Cuidava dos filhos, da casa dele. Nunca deixou de orar por sua família, nem de acreditar que o amor que construíram era forte o suficiente para resistir a qualquer tempestade. Helena não sabia que seu mundo estava prestes a desmoronar, mas mesmo antes da tempestade, Deus já preparava sua força para o que viria. E foi nesse silêncio, nessa sombra crescente, que a tempestade se armava. Ela ainda não sabia, mas estava prestes a viver a dor mais profunda que uma mulher pode viver. Há de ser esquecida dentro do próprio lar. O coração de uma mulher sente antes de saber. Helena já vinha pressentindo que algo não estava certo. Os olhares de André estavam mais opacos, os abraços mais curtos, as palavras menos doces. Ele já não se deitava na cama ao mesmo tempo que ela, nem fazia questão de conversar sobre o dia. Passava mais tempo no celular. Inventava compromissos de última hora. Saía sem se despedir como antes. Mas Helena, como tantas mulheres, tentava se convencer de que era só uma fase, que o peso da vida, do trabalho, dos filhos,
Tinha endurecido um pouco o homem que um dia foi só doçura. Ela se recusava a desconfiar, talvez por medo, talvez por amor. Até que um dia a verdade bateu à porta, sem pedir licença, sem misericórdia. Era uma tarde de sexta-feira. Ela estava organizando as roupas do armário, separando as peças que não serviam mais nas crianças, quando ouviu o celular de André vibrar em cima da mesa. Ele havia saído para buscar algo na rua e esqueceu o aparelho. Helena nunca foi de mexer no que não era dela. Mas naquele instante algo a impulsionou, como se o Espírito Santo tivesse sussurrado em seu coração. Veja, ela pegou o celular. A tela ainda acesa mostrava uma notificação. Mensagem de amor, te espero mais tarde. Seu corpo gelou. Suas mãos tremeram. O coração disparou como se quisesse sair pela boca. Contra sua vontade, clicou na mensagem. O que encontrou ali destruiu anos de confiança, sonhos e promessas. Eram mensagens trocadas há meses, conversas íntimas, encontros marcados às escondidas, confissões de uma paixão proibida. Helena leu palavra por palavra, sentindo seu mundo desabar em silêncio. André tinha outra mulher, uma mulher que ele dizia amar, uma mulher com quem dividia a cama e os desejos. E ela era apenas a sombra da vida que ele tinha deixado para trás, mesmo morando ainda sob o mesmo teto. Quando ele chegou, ela estava sentada na ponta da cama, com o celular na mão e os olhos vermelhos. André percebeu na hora. Não tentou fingir, apenas suspirou, abaixou a cabeça e disse: Eu nunca quis que fosse assim. Como foi, André? Helena perguntou com a voz embargada. Quando foi que você deixou de me amar? Ele não respondeu. Sentou-se no chão encostado na parede com os olhos perdidos. Disse apenas que as coisas tinham mudado, que se sentia sufocado, que já não via futuro entre os dois. Falou que havia conhecido outra pessoa, que era mais jovem, mais livre, que o fazia sentir-se vivo de novo. Disse que não era culpa dela, mas que não podia continuar vivendo uma mentira. Helena não gritou, não o agrediu, não fez escândalo. Ficou em silêncio. Um silêncio tão profundo que era como se o mundo tivesse parado de girar. Dentro dela algo havia se quebrado, algo que não voltaria a ser o mesmo. Naquela noite ela dormiu no sofá. Chorou baixinho para não acordar os filhos. Sentiu-se sozinha como nunca antes. A dor da traição era como uma faca girando no peito. Não era só a quebra do casamento. Era a quebra de si mesma. A quebra de uma história. A quebra da confiança, do amor, da promessa de um para sempre que agora se tornava pó. Nos dias seguintes, André ficou distante, como se já não pertencesse mais àquela casa. Evitava contato com ela, com os filhos, saía cedo e voltava tarde, até que uma semana depois fez as malas, sem muita explicação, sem um pedido de desculpa real. Disse apenas: Eu preciso tentar ser feliz, e foi embora. Helena assistiu ao carro sumindo na estrada de terra, com o coração em pedaços. Ele a deixava com 3 filhos, contas atrasadas e uma ferida que parecia não ter fim. Os vizinhos começaram a comentar. Algumas cochichavam pelas costas. Outras vinham até ela com palavras de consolo, mas nenhuma palavra era suficiente para aliviar o que ela sentia. Nos dias que se seguiram, a casa ficou mais fria. O café não tinha mais cheiro. A comida perdeu o sabor. As roupas para lavar se acumulavam. Mas ela não tinha forças. Passava as noites em claro, ajoelhada, com a Bíblia aberta, pedindo a Deus forças para suportar. Os filhos percebiam. Tentavam distraí-la, faziam perguntas sobre o pai. Helena não queria alimentar ódio, então apenas dizia que o pai estava passando por um momento difícil. Nunca falou mal dele, nunca amaldiçoou. Apenas chorava em silêncio e pedia a Deus que transformasse aquela dor em algo que ela não sabia explicar. Houve dias em que ela pensou em desistir, em sumir, em fugir de tudo. Mas algo dentro dela, talvez a fé que sempre sustentou, talvez o amor pelos filhos que a fez levantar, começou a costurar para fora de novo. Acordava cedo, preparava o café das crianças, levava-os para a escola e passava o resto do dia entre linhas e tecidos. Voltou a frequentar a igreja, ainda que com o olhar triste, mas buscando consolo. E ali no altar, entre louvores e lágrimas, encontrou um sopro de esperança. Aos poucos, começou a se reconstruir. Não com rapidez nem com facilidade,
mas com firmeza. Sabia que não podia mudar o que André havia feito, mas podia decidir como reagir àquilo. Escolheu não ser amargurada. Escolheu não alimentar ódio. Escolheu, com a ajuda de Deus, perdoar, ainda que o coração sangrasse. E naquele processo, algo extraordinário começou a acontecer. Helena descobriu uma força que não sabia que tinha, uma fé que era mais do que palavras. Era vida. E ali no fundo do poço, ela começou a escavar o caminho de volta para a luz. O tempo passou. 2 anos se passaram desde que André abandonou Helena e os filhos. 2 anos que pareciam uma eternidade e ao mesmo tempo um sopro. Helena havia passado por todos os estágios da dor. A negação, a raiva, a tristeza profunda e finalmente a aceitação. Não foi um caminho fácil. Cada dia era como escalar uma montanha com os pés descalços, mas ela seguia firme. Pelos filhos, pela fé, por si mesma. Nesse tempo ela se tornou mais forte, mais firme, mais dona de si. Os dias de choro escondido deram lugar à serenidade de quem reencontrou seu valor. Com a costura, pagava as contas e aos poucos, reconstruía a dignidade que lhe foi arrancada. Passou a ter clientes fixos, começou a ensinar outras mulheres na igreja a costurar e até ajudava algumas vizinhas com cestas básicas quando podia. Apesar de tudo que passou, Helena nunca alimentou ódio por André. Em suas orações, pedia a Deus que o tocasse, que o livrasse de todo o mal. Nunca o amaldiçoou, mesmo que tivesse 1000 motivos para isso. Sabia que a mágoa a aprisiona, e ela havia escolhido ser livre. Então, certa manhã, quando o irmão de André apareceu em sua porta, algo em seu peito apertou de uma forma diferente. Era como se a vida estivesse preparando um novo capítulo. Um daqueles capítulos que ninguém escolhe escrever, mas que, por algum motivo divino, precisa ser vivido. Ele foi direto. Helena, preciso te falar uma coisa. O André tá doente, muito doente. Descobriram um câncer, avançado, e ele tá sozinho. Helena sentiu o chão sair debaixo dos pés. Ficou em silêncio por alguns segundos, tentando processar a informação. O nome câncer ecoava em sua mente como um trovão. Ela respirou fundo, segurou as lágrimas e perguntou: ele tá onde? Numa casa simples, alugada, na cidade vizinha. A mulher que estava com ele foi embora quando soube do diagnóstico. Ele tá fraco. Não consegue se alimentar direito. Eu tenho ido ajudar, mas ele precisa de cuidados constantes. Alguém que fique com ele. E ele pediu por você. Essas últimas palavras a desmontaram por dentro. Naquela noite, Helena não dormiu. Ficou sentada à mesa da cozinha, com a Bíblia aberta, lendo e relendo os Salmos. Salmo 47:3. Ele cura-os de coração quebrantado e trata das suas feridas. As lembranças vieram como um vendaval. O dia do casamento, as brincadeiras com os filhos pequenos, os domingos em família, o dia em que ela descobriu a traição, o silêncio doloroso, a mala sendo arrastada até a porta. E agora ele a chamava, justo ela, a mulher que ele trocou, a mulher que ele feriu. Mas Helena não era qualquer mulher. Ela era Helena, forjada na dor, moldada na fé. Ela sabia que havia uma escolha a fazer. Ignorar o pedido e seguir em paz, ou atender ao chamado e ser canal de cura. E seu coração, mesmo ainda sensível, escolheu o segundo caminho. No dia seguinte, ela deixou os filhos com uma amiga de confiança e foi até onde André estava. Quando chegou, o cenário era devastador. A casa era pequena, escura, sem vida. O cheiro de mofo e medicamentos era forte. André estava deitado num colchão no chão, magro, com os olhos fundos, a pele amarelada. Não parecia mais aquele homem cheio de energia que um dia a deixou para trás. Ele a viu entrar e, com esforço, tentou se levantar, os olhos marejados, a boca tremendo. Mas ela se aproximou rapidamente, segurou sua mão e disse: "Não se levante. Fique em paz. Estou aqui." André começou a chorar. Um choro profundo de quem se arrependeu tarde demais. Entre soluços ele balbuciou: "Eu não mereço isso. Não mereço que você me olhe. Quanto mais me ajude, talvez não mereça." Ela respondeu com serenidade: "Mas a graça de Deus nos alcança mesmo assim. E foi essa graça que me trouxe até aqui." Nos dias seguintes, Helena passou a cuidar dele como se fosse um dos seus filhos. Chegava de manhã cedo, limpava a casa, cozinhava sopas, dava banho.
Trocava as roupas sujas, aplicava os remédios. Conversava com os médicos, organizava os horários dos remédios, orava por ele. Fez da dor dele uma missão silenciosa. A vizinhança ficou surpresa. Alguns comentavam com admiração, outros com incredulidade. Mas Helena não dava ouvidos. Ela sabia que estava fazendo a vontade de Deus. A cada dia, André se emocionava com sua presença. Em meio às dores físicas, ele começou a abrir o coração. Contou a ela tudo o que viveu após sair de casa. A euforia da liberdade, o vazio dos relacionamentos passageiros, o arrependimento silencioso, a vergonha. Disse que a mulher com quem estava o deixou na primeira dificuldade e que foi naquele momento que ele viu quem realmente estava ao seu lado. Você foi a única que me amou de verdade, disse um dia com os olhos marejados. Helena apenas sorriu com doçura. Não precisava dizer nada. A doença avançava rapidamente. O corpo já não respondia, e os médicos disseram que restavam poucos dias. No último domingo de sua vida, Helena levou os filhos para vê-lo. Foi um momento doloroso e ao mesmo tempo sagrado. Os filhos choraram, o abraçaram, o perdoaram. Naquela noite, Helena segurou a mão dele até adormecer. De madrugada, sentiu que a respiração dele se tornava mais lenta. Apertou sua mão e sussurrou ao ouvido. Vá em paz, André. Eu te perdoo. Que Deus te receba com misericórdia. Ele abriu os olhos uma última vez, olhou para ela com ternura e disse: Obrigado por ser luz. Mesmo quando eu escolhi me afastar de você, e partiu. A morte de André não encerrou apenas um ciclo. Ela selou um capítulo doloroso da vida de Helena. Um capítulo marcado por amor, traição, mágoa, perdão e redenção. Nos dias que se seguiram ao enterro, Helena experimentou um vazio diferente. Não era mais a dor da perda de um casamento, nem a revolta da traição. Era um silêncio interno. Um tipo de paz que só quem perdoa de verdade é capaz de sentir. Ela sabia no fundo da alma que havia feito tudo o que podia, e isso a libertava. O luto, apesar de intenso, não foi paralisante. Pelo contrário, ele serviu como combustível para algo novo que começava a nascer dentro dela. Era como se todo o sofrimento vivido tivesse sido um campo arado pela dor, pronto agora para receber as sementes de um novo propósito. Certa noite, sentada na varanda da casa simples onde vivia com os filhos, Helena olhou para o céu estrelado e orou. Senhor, eu entreguei minha vida, meu amor, meu perdão. E agora? O que o Senhor quer de mim? Foi nesse momento que ela lembrou das palavras que havia escutado tantas vezes em sua juventude, na igreja da infância. Deus transforma lágrimas em missão. E então, como se uma lâmpada se acendesse dentro dela, Helena teve uma visão clara. Ela precisava ajudar outras mulheres, outras mães, outras Helenas que, como ela, haviam sido traídas, abandonadas, machucadas pela vida, mas que ainda carregavam em si o potencial da reconstrução. No dia seguinte, com o coração ardendo, ela começou a escrever num velho caderno de capa azul. Planejou, sonhou, desenhou um projeto. Decidiu que iria fundar uma associação voltada para o acolhimento de mulheres em situação de vulnerabilidade, especialmente mulheres que, assim como ela, precisavam se reerguer depois de passarem pelo vale da dor. O nome do projeto? Costurando Recomeços. Ela começou do jeito que sabia, com agulha, linha e um coração generoso. Usou a sala da própria casa como espaço de ensino. Chamou as primeiras alunas, mulheres do bairro, vizinhas que viviam em silêncio suas batalhas, algumas vítimas de violência, outras abandonadas, outras apenas solitárias. Em pouco tempo a casa estava cheia de vida, de conversas, de risadas tímidas. Helena ensinava a costurar, mas oferecia muito mais do que isso. Ela ensinava a resgatar a autoestima, a reconstruir a dignidade, a acreditar novamente que é possível recomeçar. Entre pontos e bainhas, ela semeava a esperança. Com o tempo, uma ONG local soube do projeto e ofereceu uma parceria. Depois vieram doações de máquinas de costura, tecidos, linhas, tesouras. O que começou numa sala apertada virou um pequeno centro comunitário. Depois, com o apoio de voluntários, ergueram uma sede simples mas acolhedora no bairro. O Costurando Recomeços cresceu. Cursos de costura, oficinas de empreendedorismo feminino, apoio psicológico, aconselhamento espiritual. Helena se transformou em uma referência.
Sua história passou a inspirar outras mulheres a não desistirem, mesmo quando tudo parece perdido. Certa vez, durante uma palestra para um grupo de jovens mulheres, Helena disse: "Eu não me tornei forte por escolha. Eu fui empurrada pelas circunstâncias. Mas com Deus, até os empurrões da vida nos colocam no caminho certo. A dor me ensinou a amar melhor. A traição me ensinou a valorizar quem eu sou. E o perdão me ensinou a voar." A cidade começou a reconhecer o impacto do trabalho dela. Reportagens foram feitas. Convidaram-na para falar em rádios, em conferências, em eventos comunitários. Mas Helena nunca deixou que a fama subisse a cabeça. Ela continuava humilde, dedicada, com o coração no mesmo lugar. Na missão, apesar do reconhecimento, nunca buscou aplausos. Sua alegria vinha do sorriso das mulheres que reencontravam o brilho nos olhos, do orgulho nos olhos dos filhos, da certeza de que, mesmo diante da maior decepção de sua vida, ela não permitiu que o ódio a corrompesse. Anos depois, o Costurando Recomeços já havia formado centenas de mulheres, mas essas não eram apenas alunas. Eram sobreviventes de histórias silenciadas, mães que choraram escondidas no banheiro, esposas que ouviram palavras que cortaram mais fundo que uma lâmina, mulheres que passaram tanto tempo cuidando dos outros que esqueceram de si mesmas. Cada uma delas chegou ali com uma bagagem invisível. Traumas, rejeições, abandonos, mas Helena as recebia com o mesmo olhar firme e doce que aprendeu a carregar após atravessar o vale escuro da sua própria dor. E pouco a pouco a costura deixava de ser apenas um ofício e se transformava em cura. Havia a Dona Ivone, por exemplo, uma senhora de 62 anos que, depois de ser deixada pelo marido com 4 filhos pequenos, passou décadas como diarista. Quando conheceu o projeto, tinha os olhos apagados, mas bastaram alguns meses de aulas para que ela se transformasse. Fez sua primeira saia sozinha, depois uma bolsa, e por fim montou um pequeno ateliê na varanda de casa. Hoje Ivone sustenta a si mesma e ainda ajuda os netos. Havia também Rafaela, de apenas 19 anos, que chegou grávida e sem apoio da família. Ela mal sabia usar uma tesoura, mas Helena acreditou nela. Hoje Rafaela vende roupas infantis artesanais pela internet, conquistou independência e é fonte de inspiração no bairro. E Maria do Carmo, que por anos viveu em um relacionamento abusivo e nunca havia segurado dinheiro próprio nas mãos, ao aprender a costurar, fez sua primeira venda em uma feira local e chorou ao ver o nome dela bordado numa etiqueta. Hoje Maria do Carmo dá aulas no próprio Costurando Recomeços. Essas mulheres não apenas aprenderam a costurar tecidos, elas aprenderam a costurar suas próprias histórias com novas linhas. A linha da coragem, do recomeço, da dignidade. Algumas se tornaram empresárias, outras artesãs de sucesso, e muitas viraram líderes em suas comunidades. O que unia todas era algo maior do que o talento. Era o testemunho de que quem caiu pode se levantar, e que Deus não desperdiça nenhuma lágrima. Mais emocionante ainda foi ver que muitas dessas mulheres voltavam para o projeto, não como alunas, mas como voluntárias. Com o coração agradecido, queriam devolver o que receberam. Era comum ver ex-alunas ajudando novas integrantes a dar os primeiros pontos, abraçando quem chorava nas primeiras semanas, dizendo: "Eu também cheguei assim. Achei que não conseguiria, mas acredite, você vai florescer aqui." A sede do projeto, antes uma casa improvisada, agora era um centro comunitário simples, mas cheio de vida. As paredes estavam decoradas com quadros de frases inspiradoras, molduras com fotos das primeiras turmas e painéis com os produtos criados pelas alunas. Uma estante guardava cadernos cheios de desenhos, planos de negócios e cartas de gratidão. Helena costumava dizer que aquele lugar era o seu milagre. Mas, na verdade, o projeto inteiro era a prova viva de que a dor pode ser matéria-prima para um propósito grandioso. Aos sábados realizavam um evento chamado Dia do Recomeço, onde mulheres formadas no projeto contavam suas histórias para outras que estavam começando. Ria-se, chorava-se, abraçava-se. Era uma corrente de afeto, fé e força. Helena, agora com mais cabelos brancos e um sorriso sereno, sempre sentava na primeira fileira e aplaudia cada uma como se fosse a primeira. Sabia que, de alguma forma, o que ela viveu, por mais cruel que tenha sido,
havia sido transformado em sementes de esperança, plantadas na vida de outras mulheres. E no final de cada encontro sempre fazia questão de lembrar: o mundo pode ter tentado apagar sua luz, mas aqui você pode acendê-la de novo. Porque toda mulher que recomeça transforma não só a própria vida, mas também a de quem vem depois. O tempo passou. E Helena se tornou muito mais do que uma mulher que perdoou uma traição. Ela se transformou em um instrumento de cura, em um farol para quem navegava no escuro, em uma resposta viva para tantas orações feitas com lágrimas e suspiros silenciosos. Ela nunca buscou vingança, nunca desejou que o sofrimento do outro pagasse sua dor. Pelo contrário, Helena foi além. Escolheu cuidar. Escolheu amar mesmo depois de ter sido machucada. Escolheu estender a mão quando seria mais fácil virar o rosto. E foi exatamente essa escolha que a elevou. Sua história nos ensina que os maiores milagres não acontecem quando tudo vai bem, mas sim quando, diante do caos, alguém se recusa a deixar o coração endurecer. Hoje, o Costurando não é apenas um projeto. É um memorial vivo de uma alma restaurada. Um templo onde a dor foi convertida em propósito. E onde mulheres costuram seus futuros com fé, coragem e dignidade. Helena não é uma heroína de novela. Ela é uma mulher comum, mas é exatamente por isso que sua história é tão poderosa. Porque nos mostra que qualquer um de nós pode transformar a dor em missão. E se você chegou até aqui, saiba: você também pode recomeçar. Você também pode perdoar. E quem sabe, talvez a sua história também cure outras pessoas. Se essa história tocou o seu coração, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir isso hoje. Histórias como a de Helena são mais do que narrativas. São mensagens de esperança para tempos difíceis. E aqui neste canal, todos os dias plantamos palavras que curam, que restauram e que inspiram. Então se inscreve, ativa o sininho e continua com a gente, porque ainda temos muitas histórias para contar.